Será que momentos violentos pedem respostas violentas? E a videoaula de hoje começa a partir de uma questão que me foi lançada essa semana por um espectador aqui do canal, num vídeo um pouco mais antigo que eu fiz sobre as SA, né? Aqueles grupos paramilitares de nazistas na Alemanha da década de 30. Né? Então, quando esse espectador foi lá e viu o vídeo, ele falou, cara, a ação do pessoal da SA me parece bastante com o movimento Antifa que a gente tem atualmente. Bom, então aí eu resolvi buscar essa discussão aí que eu tive com esse espectador e, com a autorização dele, né, trazer isso para público, porque o tema do antifascismo é algo bastante interessante. Bom, então vamos lá. O que é o movimento Antifa que tem tanto se falado aí nesses últimos tempos? Primeiro, ao contrário da SA, o movimento Antifa não é necessariamente uma associação, não é um grupo regular, né? O movimento Antifa está muito mais para uma filosofia, tá? Como assim, né? Não é exatamente uma escola filosófica, mas que está justamente com uma matriz de pensamento num ativismo político e que pode ter ali uma série de vertentes. Bom, obviamente, o nome já explicita bastante. O movimento Antifa surgiu a partir do movimento fascista. Então, o berço do movimento Antifa é justamente na Itália fascista. Bom, os fascistas, né, eles começam a se articular ali durante a década de 20, né, o que acaba a Primeira Guerra Mundial, e esses países europeus entraram numa grave crise causada por toda a tensão da guerra, né, e pelas consequências dentro da economia, dentro da sociedade. Então começam a surgir ali grupos fascistas, né? Com o craque da Bolsa de 29, a coisa escancara de vez e ali esses grupos começam a tomar mais força. Então é na década de 30 que começam a aparecer as primeiras forças de oposição ao fascismo. Por quê? Elas conseguiam observar, mesmo antes de que Mussolini ascendesse ao poder ou que Hitler ascendesse ao poder, né, uma série de grupos começa a observar esse movimento e falar, cara, esse pessoal está passando um pouco a linha, né? Esse movimento fascista está se tornando bastante perigoso. Por quê? Porque a postura do fascismo é altamente antidemocrática, né? Então, para combater um movimento antidemocrático, né, surge essa postura, né, de defesa da democracia. Mas como defender a democracia em tempos tão violentos quanto o da ascensão do fascismo na Europa? Bom, o movimento Antifa, ele surge com uma postura assim, um tanto quanto agressiva em frente aos fascistas, né? Porque já que os fascistas começavam a se organizar em grupos paramilitares que agiam com truculência em meio ao ambiente em que se vivia, o movimento Antifa vem justamente para mostrar que a violência não era um monopólio dos fascistas, que os grupos poderiam se organizar para combater a violência dos fascistas com uma outra violência. Tanto que o primeiro brasão que vai existir do movimento fascista não é aquele da dupla bandeira, vai ser esse aqui, ó, que eu estou colocando aqui para vocês darem uma olhada, né? E perceba o que é. É um símbolo fascista, né? O fátio, né? Esse feixe de varas ou de trigo com um machado no meio, enrolado com uma faixa vermelha, só que ele é quebrado por um machado, né? Então uma ideia de quebrar o fascismo. O próprio nome parte daí, o combater a ação fascista. E quem é que são os primeiros envolvidos dentro desse grupo aí? Bom, os primeiros envolvidos dentro dos grupos antifascistas vão ser grupos principalmente formados por anarquistas, sindicalistas e socialistas, tá? Esse movimento que vai começar a surgir, né, desses grupos alinhados à esquerda, numa postura antifascista, originalmente vai ter uma adesão muito forte
de socialistas. Por isso se vai encontrar lá esse design aqui da bandeira dupla vermelha. No entanto, a concentração de anarquistas no meio era extremamente presente. E um dos símbolos do anarquismo, além daquela do A ultrapassando o círculo, era a bandeira negra. Então, a partir desse símbolo das duplas bandeiras, que se torna ainda mais popular, aliás, a ideia de dupla bandeira é justamente para mostrar que, olha, isso aqui não é simplesmente um movimento comunista. Isso aqui é um movimento comunista e de quem quiser vir. Esse modelo das duas bandeiras acabou se alterando e ficando a bandeira dupla vermelha e preta. Preta do anarquismo, vermelha do socialismo. Né? Mas a ideia não era simplesmente ser uma ação de socialistas e anarquistas, mas de qualquer um que quisesse se opor a esse regime que é o fascismo. Então, diante da opressão formada por esses grupos paramilitares, esses grupos anônimos de antifas, né, agiriam para combater o fascismo. Bom, obviamente essa tensão e esse combate aí, ele vai se dar em diversos níveis. Né? Ele não vai ser simplesmente a ação da resposta violenta através do conflito, seja ele armado, seja ele de mãos nuas. Né? O movimento antifa, ele, por ser extremamente plural, ele vai começar a agir em diversas frentes e vai começar a ganhar força entre grupos intelectualizados dentro das universidades. Né? O próprio slogan, né, da bandeira dupla foi desenvolvida pelo pessoal da Bauhaus, né? A faculdade de design, a primeira escola preocupada em design do mundo, né, que se desenvolveu na Alemanha e que vai aderir a essa postura antifascista. Né? Toda a tensão criada entre fascistas e antifascistas vai acabar deixando muito claro que o momento em que se vivia não era meramente uma tensão política, mas bastante uma tensão social, né? Bastante uma tensão de grupos que viam na ação antidemocrática, na ação totalitária do fascismo, a única resposta para uma transformação rápida. Enquanto do lado dos antifas você vai encontrar uma ação em prol da luta pela manutenção da democracia, a luta pelo estabelecimento da ordem sem que essa fosse uma ordem opressora, mas uma ordem plural, uma ordem democrática, uma ordem de diversas vozes. Justamente por isso que esse movimento, né, vai acabar ganhando novas vertentes. Um exemplo que a gente tem isso aí foi um movimento que surgiu dentro da Alemanha nazista chamada de Frente de Ferro, né, que vai ser representada por esse símbolo aqui do círculo com as 3 setas, né, cortadas para a esquerda, né, em um sentido diagonal. Né. Isso aqui representava como uma agressão aos símbolos nazistas, como uma garra que cortasse o símbolo nazista na diagonal. Bem, o movimento da Frente de Ferro ia até mais além do que o movimento antifa. Ele era um movimento antitotalitarismo. Tanto que o movimento da Frente de Ferro se posicionava contra o fascismo, contra o movimento liberal e contra o movimento comunista. Porque observava ali na União Soviética, que vinha se formando depois da Revolução Russa, um sistema tão totalitário, tão opressor quanto o que estava acontecendo, por exemplo, na Alemanha, onde se formou a Frente de Ferro. A Frente de Ferro, então, ela foi de uma postura completamente antitotalitária. Pouco importa se fosse um totalitarismo de direita, dos fascistas, ou se fosse um totalitarismo de esquerda, como que estava se apresentando dentro da União Soviética. Momentos tensos acabam gerando respostas tensas. Momentos violentos acabam gerando respostas violentas. O renascimento desse movimento antifa, com a força que se mostrou atualmente, expressa então justamente a tensão que vivemos diante de sistemas e de governos que são bastante opressores, que são bastante totalitários. Então, diante de uma ação totalitarista, surge uma resposta antitotalitarista.
E aí, cara, você curtiu o vídeo de hoje? Se você curtiu, você vai lá embaixo não curtir. Se você não curtiu, você vai lá embaixo não discutir. É gentil da sua parte assinar o canal. Deixe sua dúvida, deixe sua questão. Essa foi a Prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.